Milionário finge doença para esconder segredo incrível. E o que a empregada revelou foi tocante. Carlos olhou pela enorme janela de seu luxuoso apartamento na zona sul do Rio de Janeiro. A vista era deslumbrante, com as ondas do mar dançando sob a luz do sol. Contudo, uma nuvem escura de tristeza obscurecia seu coração. Ele era um milionário admirado, cercado de glamour, mas a verdade por trás de sua riqueza o consumia por dentro. Filho de um porteiro, Carlos escondia sua origem humilde como se fosse uma ferida exposta. Para evitar o que considerava vergonha de sua história, criou uma fachada de doença. Isolava-se, afastando-se de compromissos sociais, vestindo um sorriso que nunca chegava ao fundo de sua alma. Maria, sua empregada, era um bálsamo em meio a essa tormenta. Uma mulher simples, mas cheia de sabedoria, sempre viu além da superfície brilhante. Havia algo nos olhos tristes de Carlos que vibrava em sintonia com suas próprias experiências. Em um dia nublado, enquanto o vento soprava forte, ela decidiu que era hora de falar. Ao entrar na cozinha, encontrou Carlos sentado à mesa, a expressão fechada. Ele estava mais uma vez imerso em seus próprios pensamentos. Patrão, o que está acontecendo com você? Essa tristeza não combina com seu apartamento nem com seu status, disse Maria, suavemente. Surpreendido, Carlos hesitou, mas a sinceridade dela o desarmou. Eu apenas não sei como enfrentar as pessoas, confessou. A pequena chama da vulnerabilidade queimar no peito dele. Maria respirou fundo e começou a compartilhar sua própria história de luta. Contou sobre as dificuldades que enfrentou para criar seus filhos sozinha, superando cada barreira com amor e resiliência. As lágrimas surgiram nos olhos de Carlos enquanto ouvia a força dela. Maria falava de amor, de comunidade, de relações humanas que valem mais que qualquer riqueza. Com cada palavra, ela iluminava as sombras que cercavam seu coração. Aquela conversa íntima desencadeou uma transformação. Carlos percebeu que sua verdadeira doença não era física, mas sim o medo de ser quem ele realmente era. Ele começou a reavaliar seus valores, e, naquela cozinha, sob a luz suave, uma amizade inesperada começou a florescer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração em chamas pela nova determinação, Carlos decidiu que era hora de abrir seu passado e dividir sua história, não só com Maria, mas também com sua família e amigos. Entretanto, a vida sempre gosta de pregar peças. Uma mensagem anônima apareceu em seu celular, ameaçando expor suas raízes humildes. As palavras na tela pareciam cortar como uma lâmina, e Carlos sentiu o mundo desabar novamente. Agora, ele estava em um dilema, seguir em frente ou permanecer escondido atrás da mentira que criou. O olhar atento de Maria, sempre tão acolhedor, sugeriu uma nova perspectiva. Essa revelação pode ser não apenas uma ameaça, mas uma oportunidade de libertação, disse ela com ternura. E foi nesse instante que Carlos percebeu que sua verdadeira jornada estava prestes a começar. Colocou a mão sobre o celular, hesitando em responder à mensagem. A pergunta ecoava em sua mente: o amor e a aceitação da família poderiam superar o peso de um passado que ele sempre quis esconder? Carlos respirou fundo, como se estivesse absorvendo a brisa do mar que entrava pela janela. A mensagem brilhava na tela do celular, uma mancha escura em seu dia iluminado por conversas sinceras. Ele sabia que precisava agir, mas o medo paralisava. O que vão pensar de mim? O que os outros vão dizer? Pensamentos corrosivos afluíram em sua mente. Maria, percebendo a tempestade interna do patrão, aproximou-se. O que for necessário, você pode compartilhar. Não é só sobre você, é sobre quem você realmente é. Suas palavras penetraram em Carlos como um raio de sol em um dia nublado. Ele olhou para ela, os olhos cheios de gratidão.
Aquela mulher simples tinha mais coragem do que muitos que estavam ao seu redor. A decisão se desenhou lentamente em sua mente. Era hora de ser honesto, não apenas consigo mesmo, mas com todos ao seu redor. Ele pegou o celular e, com mãos trêmulas, abriu a mensagem anônima. Cada letra parecia carregar o peso de uma vida inteira, mas, em vez de se desesperar, uma nova determinação emergiu. Carlos respondeu, desafiando o remetente: você pode ter informações sobre mim, mas não pode controlar minha história. Com o dedo no botão enviar, ele sentiu um curto-circuito de emoções: medo, alívio, e por fim, a mais surpreendente delas, esperança. Num gesto de coragem contida, Carlos olhou para Maria. Eu preciso compartilhar isso com minha família. Eles merecem saber. A expressão de Maria se iluminou. Exato. E, por favor, não se esqueça de incluir os pequenos detalhes que fazem você ser quem é hoje. É hora de transformar a vergonha em orgulho. As palavras dela ecoaram, sendo como um mantra que fazia Carlos sentir que poderia, enfim, ser autêntico. Em casa, o clima estava pesado. Seus irmãos e a mãe, que tinham feito tanto por ele, apenas olhavam ao redor, tentando entender a hesitação que pairava no ar. Carlos respirou fundo novamente, as memórias da infância invadindo sua mente. Ele se lembrou do sorriso de sua mãe ao lhe ensinar a andar de bicicleta, da dedicação incansável de seu pai para sustentar a família e a forma como as noites se tornavam mais leves quando juntos. Com o coração na mão, ele começou a falar. O que todos vocês precisam saber é que eu não sou apenas o Carlos que vocês veem agora, mas aquele garoto que cresceu em um lugar comum, que carregou o peso da humildade. Eu não fui sempre assim. Também tive sonhos, lutas, e muitas vezes, sobre a vergonha. As palavras escorriam em sua boca como um rio de angústia e libertação. Ele falou sobre sua infância, suas dificuldades e como construir sua fortuna se tornou uma fuga para evitar mostrar quem realmente era. Para cada lágrima que escorreu de seus olhos, havia uma canalização de dor e libertação, até que, finalmente, soltou o fardo que carregava. E, à medida que Carlos se abria ainda mais, um silêncio profundo tomou conta da sala. Olhares de surpresa e compreensão substituíam as expressões de indignação que temia em sua mente. Sua mãe, já com lágrimas nos olhos, se aproximou e o abraçou. Meu filho, sempre amaremos você, independente de onde você veio. O importante é onde você está indo. Seus irmãos o cercaram, e, por um instante, tudo parecia fazer sentido. Mas antes que o clima pudesse se transformar em celebração, uma nova mensagem pipocou em seu celular, revelando um enigma ainda mais sombrio que ao mesmo tempo exigia dele mais coragem, um teste para seu novo eu. Carlos olhou para a tela, a ansiedade voltando a tomar conta dele. O que mais poderia ser revelado sobre ele? A pergunta pulsava em sua mente. Estaria se abrindo apenas para se ferir ainda mais? O coração de Carlos batia descompassado, como um tambor ansioso que se preparava para o lamento. A tela do celular brilhava em meio à escuridão da sala, como um farol que iluminava seus maiores medos. A mensagem que acabará de ler o deixou paralisado. Eu sei o que você está escondendo, dizia, como uma sombra ameaçadora que se aproximava. O tom autoritário da mensagem era um alerta, alguém estava, de fato, ciente da sua verdade mais oculta. Os abraços de sua mãe e irmãos ainda estavam frescos em sua memória, o calor do apoio familiar contrastando violentamente com o frio da incerteza que agora o envolvia. O que mais eles poderiam descobrir? O que poderia ser mais devastador do que a vergonha que ele sentia por sua própria história? Era como se um abismo se abrisse à sua frente, o horizonte desaparecendo sob as chamas de suas inseguranças. Carlos, está tudo bem? O sussurro de Maria cortou o silêncio como uma faca, trazendo de volta a realidade. Ele levantou a cabeça, encontrando os olhos preocupados dela. Com um gesto rápido, Carlos decidiu mostrar a mensagem a ela. Assim que Maria leu, a fisionomia dela se transformou. Uma mistura de preocupação e decisão inflamou seu olhar. Quem enviou isso? Você precisa descobrir, Carlos. Não deixe que isso fique pairando aí. Suas palavras, tão firmes, eram o que Carlos precisava para manter-se firme. Com um movimento hesitante, Carlos tomou a decisão de responder.
Digitou com mãos trêmulas, a verdade da sua vida agora pendurada à mercê de um desconhecido. Quem é você? O que você quer? Enviou a mensagem. O eco da decisão ressoou em sua mente. Ele não podia se deixar intimidar. A luz recém-descoberta da coragem em seu coração precisava brilhar. Ele respirou fundo, tentando recobrar a calma enquanto Maria se afastava, buscando apoio pela casa. Você pode contar comigo, independente do que aconteça, disse ela antes de sair, instigando um misto de alívio e desconforto dentro dele. Mas, em um momento de solidão, Carlos começou a revisar suas memórias mais profundas, refletindo sobre as notícias que poderiam vir à tona, os segredos que poderia expor. O que ele temia mais? Pouco tempo depois, uma nova notificação interrompeu seu pensamento. Carlos olhou rapidamente, o coração acelerando novamente. Eu sei mais sobre você do que você imagina. É hora de enfrentar seus fantasmas. A mensagem era desconcertante, cheia de ameaças sutis e revelações. Aquela afirmação atingiu Carlos como um soco no estômago. Ele sentiu o mundo ao seu redor se distorcer, como se os pilares da sua vida vacilassem. Fantasmas? Que fantasmas seriam esses? As memórias de seus dias mais sombrios, de momentos de fraqueza, famílias desmoronadas e sonhos desfeitos vieram à tona como uma onda avassaladora. Antes que ele pudesse reagir, Maria voltou, segurando algo que parecia um velho diário. Carlos, encontrei isso. Pode te ajudar. Ele piscou, confuso. O que é isso? Um diário da sua avó. Pode conter respostas sobre sua família e, quem sabe, sobre o que está acontecendo agora. Talvez você precise abrir algumas páginas e encarar o que está escrito. Instigado, Carlos olhou para o diário, repleto de promessas de segredos e sussurros do passado. Será que as respostas estariam lá, nas páginas amareladas e desgastadas? Ao abrir a primeira página, um frio percorria sua espinha. O que seria revelado naquele diário? O que ele encontraria que o ajudaria a enfrentar essa ameaça? O clima de expectativa pairava no ar, enquanto o mundo à sua volta parecia se apagar momentaneamente, apenas para revelar o que realmente significava ser parte daquela família. As palavras dançavam em sua mente, como se estivessem prontas para contar uma nova história, uma que poderia moldar seu futuro de maneiras que ele nunca imaginou. E, no fundo, a pergunta fervilhava: você está pronto para enfrentar seus fantasmas? Carlos virou lentamente a primeira página do diário, quase como se estivesse desenterrando um tesouro coberto de poeira. A caligrafia era bonita, elegante e traía a idade. As primeiras palavras deslizavam pela mente dele, mas o peso do momento o sobrecarregava. Ele prendeu a respiração, quase temeroso de que, ao ler, eventos do passado pudessem ressurgir com um peso que ele não estava preparado para suportar. O amor pode ser uma bênção e uma maldição, era assim que começava o relato de sua avó, como um prenúncio de revelações que poderiam mudar tudo. Carlos sentiu uma estranha conexão com aquelas palavras. Ele virou a página, e um fragmento de uma vida parte da sua começou a se desenhar diante dele. Quando conheci o Ricardo, eu não sabia o que me aguardava. Ele era carismático, e o charme dele me envolveu como um manto de alegria. Mas, no fundo, havia segredos, segredos que não apenas mudaram meu destino, mas também o de toda a nossa família. Carlos riu nervosamente, sentindo como se estivesse lendo a sinopse de um romance dramático, mas, ao mesmo tempo, a sensação de que tudo aquilo era muito real. Ele percebeu que aquela história estava entrelaçada com a sua própria. Os olhos dele correram pelas próximas linhas, e enquanto ela descrevia os altos e baixos do relacionamento com Ricardo, as sementes da intriga começaram a brotar. Carlos leu sobre desentendimentos, traições e uma verdade que parecia ameaçar toda a estrutura familiar. O que sua avó estava escondendo? A cada parágrafo, Carlos se via mais imerso naquela vida, como se pudesse ouvir os ecos de risadas e as lágrimas que foram derramadas. Uma linha o pegou de surpresa. Muitas vezes eu pensava em abrir meu coração, mas a vergonha sempre sussurrava que seria meu fim. A frase o cortou como uma faca. Ele se lembrou de seus próprios medos, da luta interna que carregava, muito semelhante àquela da avó. Ele virou mais uma página e, dessa vez, algo parecia mudar. As palavras carregavam uma intensidade ainda mais profunda.
Ricardo tinha um passado que não podia escapar. Descobri coisas que me deixaram em choque. Ele não era apenas um homem doce, ele era um prisioneiro de seus próprios demônios. A ideia de que sua avó havia descoberto segredos obscuros da vida de Ricardo acendeu uma chama de curiosidade em Carlos. O diário continuava a se abrir, revelando uma teia de histórias que entrelaçavam gerações. Seu olhar se deteve em uma frase que o fez parar. O maior segredo era a verdade que eu mesmo escondia. Aquele que conhecia a história estava condenado a repeti-la. Lábios secos, coração aos pulos. O que isso significava? Há quanto tempo aquelas verdades estavam ocultas sob as camadas de planos familiares? Maria entrou na sala novamente, trazendo a luz com sua presença, e Carlos sentiu que precisava dividir a carga que agora estava em seus ombros. Maria, você não vai acreditar no que estou lendo. Ele mostrou as páginas enquanto sua voz tremia de emoção. Ela se aproximou, intrigada e aflita, enquanto, a cada palavra que Carlos lia em voz alta, a atmosfera se tornava mais densa. Naquele momento, o passado não estava apenas emergindo, era como se os ecos das vidas anteriores começassem a se entrelaçar com a dele. E, em meio a essa montanha-russa de emoções, o celular de Carlos vibrou novamente, rompendo o instante. Ele hesitou, o queixo apertado. O que mais aquele desconhecido queria? A mensagem parecia fazer eco à sua avó: você está se aproximando da verdade. Não se sinta obrigado a esconder quem você realmente é. Os olhos de Carlos se fixaram em Maria, e entre a impossibilidade de separar o diário da mensagem ameaçadora, a urgência se fez presente. Aquela experiência estava se intensificando, e no fundo, ele sabia que a jornada apenas começara. E talvez, apenas talvez, ele finalmente pudesse enfrentar não só os fantasmas do passado, mas também os que habitavam seu presente. A pergunta flutuava no ar: será que, ao juntar as peças do quebra-cabeça familiar, ele conseguiria desligar a luz das inseguranças que o cercavam? Ele olhou de volta para o diário, absorvendo cada palavra, como se a verdade estivesse prestes a ser descoberta, afirmando a existência de um segredo que mudaria não só seu futuro, mas também sua compreensão de família. Carlos sentiu um frio na barriga quando a mensagem no celular vibrou outra vez. Ele hesitou, o desejo de desviar a atenção do diário para aquele outro mistério tornando-se quase irresistível. Mas a descoberta da avó ainda o segurava firmemente em suas páginas. Liga para ele, Carlos. Maria sugeriu, notando a expressão indecisa dele. Pode ser importante. Ele olhou para ela com um misto de medo e curiosidade. A história no diário estava se entrelaçando com a realidade de uma maneira que desafiava sua compreensão. O que poderia ser mais importante do que o que estava se revelando ali? No entanto, as palavras da avó ecoavam na mente dele: aquele que conhece a história está condenado a repeti-la. A urgência de enfrentar a mensagem parecia atingir um ponto crítico. Tá bom, Carlos murmurou, em um esforço para encontrar a coragem que sentia escorregar por entre os dedos. Ele pousou o diário na mesa, como se estivesse deixando um mundo fascinante, mas perigoso, para trás. O toque na tela revelou um número desconhecido. Com a voz trêmula, ele atendeu. Alô? Uma pausa tensa se seguiu, e então uma voz feminina, suave mas grave, que imediatamente o fez sentir um calafrio na espinha. Carlos. Você precisa ouvir o que tenho a dizer. É sobre sua família. As palavras dela soaram como uma chamada distante, um eco de algo que ele sempre teve medo de ouvir. Sobre minha família? Ele repetiu, confuso. Sim. Seu avô. As coisas que ele deixou para trás. As verdades que foram ocultadas. O coração de Carlos disparou enquanto a mulher falava. Era como se todos os fragmentos de sua vida começassem a se unir. Ele sentiu sua respiração acelerar. Eu trabalhei com eles, tenho informações que podem mudar tudo. Antes que pudesse perguntar mais, ela pediu que se encontrassem em um café próximo. A ansiedade misturou-se à reflexão do que poderia descobrir. Ele sentiu um impulso forte, a necessidade de saber. A verdade do diário e agora esse encontro misterioso pareciam puxá-lo em direções que ele mal poderia entender. Maria, vou me encontrar com ela. Carlos declarou assim que desligou o telefone,
o olhar dela se iluminando de preocupação. Parece que tem a ver com a história que estou lendo. As verdades da nossa família. Você não pode ir sozinho, Maria disse, seu tom urgente mergulhando entre as preocupações. Se essa mulher está envolvida com o seu avô, não sabemos o que ela pode querer. Ele hesitou. Lançar-se em um encontro com uma estranha estava longe de ser seu plano, mas a ideia de descobrir algo que pudesse falhar em proteger sua família parecia ainda mais angustiante. Eu preciso saber, Maria. Eu preciso entender. Seus olhos se encontraram, e a conexão entre eles ficou palpável. Eles sabiam que a verdade que Carlos estava prestes a descobrir poderia não apenas reescrever o passado, mas deixar uma marca permanente no futuro deles. Carlos passou a mão pelo rosto, lutando com a batalha interna. As vozes do passado chamavam, era como se a história estivesse fluindo através dele, e a escolha era sua, correr em direção à verdade ou permanecer na segurança da ignorância. Ele finalmente fez seu caminho para a porta, seu coração pulsando forte como a batida de um tambor. Um passo, Carlos. Um passo só. Enquanto caminhava, a certeza de que estava no caminho certo misturava-se com o medo do desconhecido. A revelação poderia ser uma luz ou uma queda no abismo. O que ele realmente estava prestes a enfrentar? Ao sair, seu olhar se deteve por um instante no diário, agora descansando na mesa. Havia um pacto entre as gerações, um elo invisível que o guiava. Ele respirou fundo, pensando nas palavras da avó, a verdade pode ferir, mas o silêncio é uma prisão, e se perguntou se estava pronto para abrir a porta que poderia trazer a liberdade ou amarras do passado. Com um último olhar para trás, ele saiu, o destino aguardando naquela café, onde verdades guardadas estavam prestes a ser reveladas e o passado, muito mais próximo do que ele imaginava, se tornaria um eco em sua vida. Carlos atravessou a rua apressadamente, o som do trânsito e o movimento das pessoas em volta se misturavam ao seu ritmo acelerado. Cada passo parecia ecoar uma expectativa, uma adrenalina que pulsava pela sua pele. O café estava ali na esquina, e uma mistura de apreensão e urgência fez seu coração disparar ainda mais. Ele sabia que, cada segundo que passava, se afastava do que conhecia e se aproximava de algo desconhecido. O café estava quase vazio, com apenas algumas mesas ocupadas. Na maior delas, uma mulher esperava. Seu olhar focado na xícara de café fumegante a fez parecer distante, mas ao mesmo tempo, o jeito que ela se movia mostrava que estava ali, presente. Carlos hesitou por um momento antes de se aproximar. Oi, você é a... Sim, sou eu, ela cortou, erguendo os olhos. Naquele instante, o mundo ao redor dele parecia desaparecer. Os olhos dela eram profundos, cheios de uma tristeza que parecia contar histórias sem que uma palavra fosse dita. Carlos, certo. Ele assentiu, tentando unir seus pensamentos. Você disse que sabia sobre meu avô? Sim, e as verdades que ele escondeu. O tom da mulher era grave, mas a suavidade de sua voz fez com que Carlos se sentisse um pouco mais calmo. Aqui, neste diário, ela continuou, apontando para um item que parecia muito familiar para ele, estão escritos segredos que você precisa entender. O que você sabe? Carlos perguntou, a urgência aumentando. O espaço estava carregado de tensões, ele podia sentir que aquilo mudaria tudo. A mulher suspirou, um lufar pesado que parecia carregar décadas de dor. Seu avô não era apenas um homem de negócios. Ele se envolveu em coisas que afetaram muitas vidas. E agora, suas consequências estão batendo à sua porta. Carlos balançou a cabeça, um misto de incredulidade e uma vontade desesperada de saber mais. Como você sabe disso? O que aconteceu? Ela o olhou com atenção. Um dia, ele me procurou como funcionária. O caso de uma família, um segredo, e o que eu vi, isso me marcou. Nunca pensei que um dia você iria buscar respostas. As palavras dela ressoavam em Carlos. Era como se cada silvo de verdade tivesse o poder de desencadear um furacão dentro dele. Ele se lembrou do diário, das palavras que lia, como se tudo estivesse se conectando. Por que você está me contando isso? Ele perguntou, mais um esforço para encontrar sentido no turbilhão que se formava dentro dele. Porque a verdade deve ser revelada. E você,
Você está prestes a se tornar parte dela. A mulher inclinou-se mais perto. Se você está pronto, eu posso te ajudar a descobrir tudo. Mas, aviso, algumas verdades ferem. Aquelas palavras cortaram fundo. Carlos sentiu um nó na garganta, uma mistura de medo e expectativa. Olhando nos olhos dela, ele percebeu que aquilo não era só um encontro casual. Era uma encruzilhada que poderia moldar o futuro dele. E se eu não estiver pronto? Ele sussurrou, desmoronando aos poucos. Às vezes, a prontidão vem de um lugar que não imaginamos, ela respondeu, com um olhar que transparecia compreensão. Você vai descobrir que alguns segredos precisam ser desenterrados para que possamos ser realmente livres. O café começou a parecer mais escuro, como se a luz estivesse se esvaindo na medida em que novas possibilidades surgiam à sua frente. Carlos sentiu que a escolha estava ali, palpável como o aroma do café fresco ao seu redor. Ele se levantou, finalmente decidido. Vamos descobrir juntos. Enquanto a mulher esboçava um sorriso encorajador, a atmosfera mudou. Uma nova jornada estava prestes a começar, e com ela, as sombras do passado que ameaçavam se revelar. Mais, em meio a esse novo caminho, uma pergunta inquietante pairava no ar. O que exatamente Carlos estava prestes a descobrir? Carlos e a mulher, que ainda não havia se apresentado, sentaram-se em um canto mais reservado do café, longe do olhar curioso dos poucos clientes que ali estavam. O tilintar de xícaras e o velado murmúrio das conversas eram apenas um pano de fundo para a crescente intensidade daquele encontro. Meu nome é Ana, ela disse, puxando o diário para mais perto. E eu sabia que este dia chegaria. Seu avô não podia esconder tudo para sempre. Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Um misto de curiosidade e instinto de proteção o dominou. O que ele fez, Ana? O que está escrito aí? Sua voz tremia, cheia de expectativa e medo. Ana abriu o diário lentamente, suas mãos tremendo levemente. O cheiro do papel envelhecido misturava-se ao aroma do café. Essas páginas contêm segredos sobre um caso antigo, um erro de seu avô que resultou em dor para muitas pessoas. Isso não é apenas sobre um homem, mas de toda uma família que foi deixada à mercê da solidão e da injustiça. Aquelas palavras caíam pesadas sobre Carlos. Ele não conseguia imaginar seu avô, uma figura robusta em sua memória, envolvido em algo tão terrível. Ele sempre o via como um homem de caráter, mas agora começava a ver fissuras naquela imagem idealizada. Uma família? Carlos repetiu, sua mente correndo. A família de quem? O diário não diz isso explicitamente, mas existem referências, anotações que podem levar a um lugar. A vida que seu avô construiu não é apenas um conto de sucesso. Ele fez escolhas, escolhas que magoaram pessoas. O coração de Carlos disparou. Ele lembrava da tristeza nos olhos da sua avó, das histórias sussurradas em momentos de intimidade, mas que nunca se aprofundavam. Você realmente acredita que eu possa lidar com isso? Perguntou, com a voz embargada. Descobrir a verdade pode ser doloroso, mas também é libertador. Não podemos escolher o que herdamos, mas podemos decidir como lidar com isso. E se você quiser entender seu passado, precisa se preparar para o que pode encontrar. Carlos ficou em silêncio, digerindo tudo. O peso da verdade parecia tão pesado como as expectativas que havia imposto a si mesmo. As pessoas geralmente diriam que o passado deve ficar no passado, mas e se aquele passado tivesse repercussões no presente? Ana passou os dedos pelas páginas, sua expressão se tornando séria. Seu avô tentou corrigir essa dor, mas não chegou a tempo. O legado dele está sobre você agora, e você deve decidir como quer viver com isso. Ele olhou nos olhos dela e se sentiu consumido por uma vontade de entender, de enfrentar não apenas o que seu avô havia feito, mas o que isso significaria para ele e para gerações futuras. Eu quero saber. Eu quero saber tudo. Carlos afirmou, a determinação começando a tomar forma. Ana inclinou-se para frente, com um brilho de esperança em seu olhar. Então, vamos começar a desvendar isso. As respostas estão mais perto do que você imagina. Ela virou as páginas do diário, seus olhos analisando com cuidado o que estava escrito.
A primeira pista fala de um lugar, um povoado, uma casa que foi vendida. Precisamos encontrar essa casa, Carlos. É o primeiro passo. Carlos sentiu um frio na barriga. Uma casa? O que se escondia atrás daqueles muros? Aquela busca estava prestes a se tornar muito mais do que uma simples revelação, era uma viagem ao desconhecido, à raiz de suas próprias origens. E se eu encontrar algo que não consigo suportar? Perguntou, a voz quase um sussurro. Então, juntos nós vamos suportar, respondeu Ana, sua mão pousando levemente sobre a dele. Nada será mais pesado do que a sombra da dúvida. Vamos trazê-la para a luz. As palavras dela pareciam navegantes seguros em um mar revolto, e algo dentro dele começou a aquecer. Carlos respirou fundo, como se aquele momento fosse um pacto silencioso entre eles. Uma escolha, um caminho que ele estava prestes a trilhar. Mas, enquanto se preparavam para confrontar o passado, uma mensagem inesperada apareceu em seu celular. O nome que brilhou na tela fez seu coração parar. Era uma ligação perdida de um número que ele não reconhecia, mas a intensidade daquela chamada ecoou como um sinal alarmante. Quem estava do outro lado da linha? E o que mais poderia vir à tona naquela jornada? Carlos estava com o coração acelerado. A notícia sobre o número desconhecido era como um filho da dúvida, batendo à porta de sua consciência. Ele hesitou, olhando para Ana, que observava a tela do celular com um misto de concentração e expectativa. Quem pode ser? Ele murmurou, a voz quase falhando. Não sei, mas pode ser importante. Você deveria retornar a chamada. Ana incentivou, inclinando-se levemente para mais perto. Carlos balançou a cabeça, tentando descartar a ideia. E se for um aviso? Um lembrete de algo que eu não quero saber ainda. Ana cruzou os braços, porém, o brilho de determinação em seus olhos não se tinha apagado. Às vezes a vida nos dá empurrões onde menos esperamos. O que você precisa agora é coragem, Carlos. Se a ligação é sobre seu passado, então ela é uma parte do seu caminho. Com o celular tremendo em sua mão, ele decidiu que não havia como fugir. A verdade exigia um preço, e ele estava começando a entender que essa jornada não era apenas sobre o avô, mas sobre a continuidade de sua própria história. Ele respirou fundo e, com um toque ligeiro, já estava retornando à chamada. O toque ecoou na sala quieta do café e, a cada segundo que passava, a tensão aumentava. Na terceira liberação, uma voz familiar escapou para o outro lado da linha. Carlos, sou eu, é sua mãe. Desconcertado, ele mal conseguiu responder. A relação com sua mãe sempre havia sido um território complicado, carregado de silêncios e não ditos. Oi, mãe, balbuciou, enquanto as memórias infestavam sua mente. Eu precisei de um tempo, Carlos. Sinto muito por não ter te contado a verdade antes. Eu pensei que proteger você era o melhor. Mas agora é hora de esclarecer tudo. A voz dela tremia, e uma onda de preocupação invadiu o coração dele. O olhar de Ana chamava sua atenção, cada vez mais relevante. Ela inclinou-se levemente, envolvendo Carlos em seu magnetismo silencioso, como se a encorajasse a ouvir, a não temer. Sobre o que você está falando? Ele perguntou com um mix de expectativa e apreensão. Sobre seu avô. A voz dela balançou ao pronunciar o nome, e Carlos sentiu um nó na garganta. Ele não era só um homem de negócios, Carlos. Havia uma vida, uma família, e uma história que foi enterrada porque ele tinha vergonha. Vergei na mentira. Mas essa mentira afetou muitas pessoas e eu sou uma dessas pessoas. Ana fez uma leve pressão em sua mão e Carlos sentiu um calor inesperado fluir através daquela conexão. Sua mãe continuou, revelando detalhes que pareciam saídos de um conto de fadas sombrio. Ele teve outra família, Carlos. Uma família que não pôde desfrutar da vida com ele. Algo aconteceu que fez com que ele deixasse todos para trás. A revelação o atingiu como um soco no estômago. A imagem idealizada que ele tinha de seu avô estava se desmoronando em suas mãos. Isso não pode ser verdade. O que aconteceu? Quem eram essas pessoas? Precisamos nos encontrar para conversar. Eu tenho fotos, cartas, tudo está guardado.
Eu não queria te sobrecarregar, mas agora você está prestes a descobrir mais do que nunca imaginou. O tom de voz dela era melancólico, o eco de um lamento que rasgava o coração. Carlos fixou o olhar na mesa, sentindo o peso do legado do avô se torná-lo cada vez mais real. Vamos nos encontrar, mãe. Precisamos resolver isso. Sim, por favor. Eu vou te dar detalhes, mas a verdade ela pode machucar. Você está preparado? Ele encarou Ana, que o observava com uma expressão que misturava preocupação e ordens. A decisão que ele estava prestes a tomar não impactaria apenas a sua vida, mas tudo ao seu redor. Nós vamos conseguir passar por isso, juntos, ele respondeu, reforçando o laço entre eles. Quando desligou, Carlos sentiu um misto de ansiedade e determinação. O passado se aproximava cada vez mais, e as perguntas ainda pairavam no ar. Precisamos ir até essa casa antes que a verdade nos alcance, Ana disse, sua voz firme. Era isso. Com um último olhar para a tela do celular, Carlos percebeu que a verdadeira jornada estava apenas começando. Havia muito mais no caminho do que ele jamais poderia imaginar. Eu sei onde encontrar essa casa. A frase ecoou em sua mente, enquanto olhava nos olhos de Ana, percebendo que o que mais estaria por trás daquela busca era uma nova verdade a ser revelada. E, enquanto se levantavam, uma última mensagem piscou em seu celular, uma mensagem do mesmo número desconhecido. O que mais poderia surgir em meio a essa tempestade de memórias e segredos? O carro seguia pela estrada que levava até a casa que ele nunca conheceu. Carlos olhava pela janela, as imagens borradas da paisagem passando rapidamente, mas sua mente estava longe, envolta em confusão. Ana dirigia com firmeza, mas também sentia tensão no ar. Você está bem? Perguntou, rouca. A preocupação em sua voz era palpável. Não sei. É tudo muito louco. Como meu avô pôde ter outra família? Por que esconder isso? As palavras saíam como um turbilhão, e ele sentia frustração crescendo a cada resposta não dada. Talvez seja por vergonha, ou medo. Sei lá. Mas estamos aqui para descobrir, não estamos? Ana lançou um olhar furtivo para ele, e um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Carlos retribuiu de forma hesitante. Aquela conexão entre eles o ajudava a enfrentar os fantasmas que agora pareciam mais reais do que nunca. Você tem razão. Precisamos entender a verdade. Quero saber quem era esse homem de verdade. O carro parou em frente a uma casa antiga, com janelas empoeiradas e um aspecto abandonado. O coração de Carlos disparou. Aquela construção não parecia ser apenas um lugar, mas um portal para um passado cheio de mistérios. Ele desceu do carro, sentindo a brisa fria correr por seu rosto, misturando-se à tensão que o cercava. Carlos, seu avô saiu desta casa, mas talvez tenha deixado vestígios de sua outra vida aqui. Este lugar pode nos contar muitas histórias, Ana comentou, enquanto caminhava ao seu lado. Antes de entrar, ele fez uma rápida oração silenciosa, pedindo força para enfrentar o que quer que viesse a seguir. A porta rangeu ao ser aberta, revelando um interior escuro, onde os raios de sol lutavam para entrar. Assim que pisaram no chão de madeira, a atmosfera parecia mudar. Os ecos de risadas e conversas pareciam sussurrar do passado, e isso provocou um arrepio na pele de Carlos. Ele começou a explorar, seus pés pisando com cuidado, como se tivesse medo de quebrar alguma lembrança sagrada. Ana o seguia, atenta a cada movimento. E se encontrássemos algo, uma foto, um diário? Sussurrou. Sua voz era um lembrete constante de que não estavam sozinhos nessa busca. Carlos seguiu em direção a uma porta entreaberta. Dentro, havia caixas cobertas de poeira, empilhadas desordenadamente. Ele se agachou, abrindo uma delas com hesitação. O cheiro de papel envelhecido subiu até suas narinas, trazendo à tona uma sensação de nostalgia. Ele começou a puxar objetos para fora, cartas, recortes de jornal e algumas fotos amareladas. O coração batia forte quando reconheceu o rosto do avô em uma das imagens. Ao lado dele, uma mulher desconhecida sorria, os olhos brilhando com uma felicidade que parecia ter escapado do tempo. Ana, olha isso! Carlos chamou, segurando a foto com uma mão trêmula. Quem é essa mulher?
Ana se aproximou, examinando a imagem com cuidado. Talvez seja outra família. Carlos sentiu uma mistura de indignação e tristeza. Como ele pôde deixar tudo isso para trás? Todo esse amor escondido. Às vezes, as escolhas que fazemos criam correntes que não podemos ver. Seu avô fez escolhas que o levaram a esconder seu passado. Agora é o momento de você decidir como lidar com isso, Ana sugeriu, com a voz suave, enquanto abrindo outra caixa. Mas antes que Carlos pudesse responder, um barulho vindo do andar de cima os fez congelar. Um som de passos. O coração dele disparou novamente. Eles não estavam sozinhos. Quem está aí? Carlos gritou, sua voz ecoando pela casa vazia. O silêncio que se seguiu parecia carregado de expectativa. Ana colocou a mão no braço dele, como quem tenta tranquilizá-lo. Acho que devemos ir ver. Carlos respirou fundo. A verdade que buscava estava cada vez mais próxima, mas o medo do desconhecido agora se misturava à curiosidade. Vai ser mais difícil do que pensei, ele murmurou, avançando em direção à escada que levava ao segundo andar. A cada passo, a sensação de estar adentrando um redemoinho de emoções crescia. O que eles encontrariam ali? Uma nova revelação? Ou um segredinho ainda mais pesado do que o que já haviam descoberto? Carlos e Ana subiram as escadas devagar, o piso rangendo sob seus pés. A atmosfera estava carregada, e o ar parecia mais denso à medida que se aproximavam do que poderia ser um novo e sombriamente revelador segredo da família. Ele sentia o coração disparar, e a tensão nas suas mãos tremia. Era como se a casa estivesse viva, pulsando com os ecos de histórias não contadas. No topo da escada, um corredor se abria diante deles, com portas em ambos os lados. Carlos hesitou, o medo se misturando à excitação. Ana, e se a pessoa que está aqui não for amigável? Ele sussurrou, olhando para os lados. A resposta dela o surpreendeu. Seja corajoso, Carlos. A verdade pode ser dolorosa, mas o desconhecido pode ser ainda mais. Vamos juntos, não se preocupe. Ana trouxe um pouco de alívio, e ele inspirou fundo, buscando coragem. Ao se aproximar da primeira porta, Carlos sentiu a adrenalina aumentar. Ele girou a maçaneta, e a porta rangeu ao abrir, revelando um quarto empoeirado, repleto de móveis cobertos por lençóis brancos. As sombras dançavam nas paredes, e o cheiro de madeira envelhecida preenchia o ar. É aqui que você deve encontrar mais do que objetos velhos, Ana comentou, enquanto observava o espaço com atenção. Carlos começou a vasculhar o local. Sob um lençol, encontrou uma escrivaninha. Ao abrir a gaveta, seu coração acelerou ao encontrar várias cartas amareladas, escritas em uma caligrafia que reconheceu imediatamente como a de seu avô. Em uma das cartas, ele leu: Meu amor, a cada dia que passo longe de você, sinto como se uma parte de mim estivesse perdida. Deixei minha vida para trás, mas as memórias são como correntes que não consigo romper. Sinto que estou trancado em uma masmorra, lutando contra meus próprios demônios. Um dia, quem sabe, poderei retornar. Carlos sentiu uma onda de emoção ao entender a profundidade do amor do avô e a dor que ele carregava. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, um certo alívio misturado à tristeza. Ele sentia saudade, mais do que eu imaginava, ele murmurou. Ana se aproximou, lendo as cartas junto a ele. Entenda, Carlos. Seu avô enfrentou conflitos que moldaram sua vida e suas decisões. É bom saber que ele tinha amor por outra família, mas também condenou a si mesmo por isso. Carlos assentiu, permitindo que o peso daquela nova verdade afundasse em sua consciência. O que parecia um lugar de escuridão agora se tornava um espaço de descoberta. Ele virou a próxima página da carta, mas seu coração parou. Ana, ele chamou com um sussurro. Tem mais. Mais adiante, encontrou uma anotação que falava sobre um endereço. Um lugar que não conhecia, mas que fazia seu estômago se revirar. É aqui que a outra família vive, lê-se. A cada palavra, um mundo novo se descortinava diante dele. Carlos, você deve ir até lá, Ana declarou, seu olhar feroz. Você tem que enfrentar isso de frente. É a única maneira de fechar esse capítulo de sua vida.
O pensamento de conhecer essa outra parte da família o aterrorizava, mas ao mesmo tempo, sentia que era necessário. Ele percebeu que sua própria máscara estava, lentamente, se desfazendo. Eu irei, disse, com a determinação acendendo dentro dele. Mas preciso de você ao meu lado. Ana sorriu, um brilho reconfortante em seus olhos. Juntos, ela confirmou, e o laço entre eles tornou-se mais forte naquele instante. Antes que pudessem planejar mais, um ruído abrupto chamou a atenção deles. Uma sombra se movia no corredor. Carlos e Ana se entreolharam, a adrenalina voltou a correr pelo corpo. Quem está aí? Carlos gritou, sua voz ecoando pela casa. A figura hesitou, e a tensão no ar era palpável. Com um movimento confortável, a sombra finalmente se tornou uma forma. Era um homem, de aparência robusta, com lágrimas visíveis nos olhos. Carlos? Ele perguntou, hesitante. O próprio medo se transformou em um turbilhão de emoções. Era um dos irmãos que Carlos nunca soube que tinha. Você não deve estar aqui, disse o homem, sua voz trêmula. Desculpe, não sabia que você viria. O momento estava carregado de revelações e sentimentos não ditos. Carlos sentiu seu passado se desdobrar em suas mãos. Eu sou Carlos. Quem é você? Perguntou, a mente em um frenesi. Sou Miguel, seu irmão. Eu preciso te contar sobre nossa família, Miguel disse, sua voz quebrada. A verdade estava prestes a se revelar mais uma vez, e Carlos sentiu que as peças do quebra-cabeça de sua vida começavam a se unir. O destino estava traçado. O que aquela conversa significaria para sua nova jornada? Cada novo segredo trazido à luz poderia ser a chave para um entendimento profundo, e Carlos estava mais próximo do que nunca de compreender não apenas sua linhagem, mas o verdadeiro significado de ser família. Com um olhar de determinação, ele segurou a mão de Ana, que encorajava com seu olhar gentil. Eles estavam prontos para enfrentar o que estivesse por vir, lado a lado, desbravando juntos o legado escondido. Era o início de uma nova história, e Carlos finalmente estava preparado para contar a sua verdade. Se você gostou dessa jornada intensa e cheia de emoções, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a se emocionarem com essas narrativas. Comente suas reações e teorias sobre o final, queremos saber como você se sentiu. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Eles vão agradecer por isso. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal, seus cliques fazem toda a diferença.